Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Estou passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que vai fortalecer a sua vida espiritual mais ainda em o nome de Jesus. Quero pedir aqui aos irmãos, que já se inscrevam aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreve para que ajudar o canal, o desenvolvimento do canal do YouTube. Quero pedir também aos irmãos aqui do Facebook que ative o botãozinho de seguir, a página de ver primeiro, para você também estar acompanhando aqui as orações diariamente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, você já fez uma reforma em sua casa, no local do seu trabalho? E por que você fez a reforma? Você fez a reforma para ficar melhor ou para ficar pior? É óbvio que é para melhor. Ninguém vai fazer uma reforma para piorar o ambiente. Pelo contrário, o objetivo da reforma é justamente para corrigir alguns eventuais erros, para melhorar o ambiente, e às vezes também por algo satisfatório, prazeroso, algo que seja do seu desejo, da sua vontade. Bom, e assim aconteceu com um personagem bíblico. Esse personagem era o rei Asa. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, fala sobre as reformas religiosas de Asa. Então, eventualmente, ele teve que fazer, propositalmente, na verdade, ele teve que fazer uma reforma. E essa reforma, ela foi a religiosa. Ele teve que tirar o que desviava o povo dos caminhos de Deus. Ele, como rei, ele teve que tomar uma decisão e uma atitude de corrigir o erro dos seus pais, o erro dos seus antepassados, que vinha destruindo a espiritualidade daquele povo, que vinha destruindo aquela nação. Como hoje também, nós precisamos corrigir eventuais erros que cometemos, para que a nossa vida com Deus ela venha melhorar, para que a nossa comunhão com Deus a cada dia ela possa melhorar, ela venha desenvolver, ela venha evoluir, ela venha crescer a cada dia. Então eu não sei qual é a reforma qual é a parte da reforma religiosa que você tem que fazer. Talvez você não precise fazer essa reforma, mas se você precisa fazer essa reforma religiosa ou espiritual, presta bastante atenção aqui agora. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Agora imagina um país sem lei, uma cidade sem lei. Agora imagina, por exemplo, agora a gente ficou alguns dias sem cultos presenciais na igreja, E muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem. Eu conversei com muitas pessoas pelas redes sociais e a expectativa das pessoas era grande. E as pessoas me falavam o seguinte: pastor, eu estou orando em casa, eu estou lendo a Bíblia em casa, eu estou jejuando, mas não é a mesma coisa de ir na igreja, de buscar a Deus na igreja. Aí as pessoas até falam, porque na igreja tem o pastor que prega, na igreja tá todo mundo ali louvando a Deus, é diferente, o ambiente é diferente. Agora imagina, muitos anos, esse povo viveu sem sacerdote, sem lei, eles ficaram sem Deus e sem comunhão, sem Deus, sem pastor que ensinasse na época, sem comunhão com Deus. Agora imagina como essas pessoas viviam.
Eu já atendi aqui, por exemplo, pessoas com depressão. E é diferente uma pessoa com depressão para uma pessoa com vazio dentro de si. Por quê? Porque todo ser humano, ele é criatura de Deus. E se ele é criatura de Deus, existe um lugar dentro desse ser humano que precisa ser preenchido pelo seu Criador, ou seja, por Deus. Todos nós temos um lugar que esse lugar ele é exclusivo de Deus. E não adianta a pessoa querer preencher esse vazio com coisas, porque não vai dar certo. Dentro da pessoa vai ter um vazio. Então, as pessoas que às vezes nos procuram apresentam sintomas, né? E falam que é depressão. Mas espiritualmente você entende que não é depressão. Você entende que é uma aflição de espírito, que é uma angústia de espírito, que é o desespero, a pessoa está vazia, a pessoa não tem com o que se preencher e a pessoa começa a sofrer, a pessoa começa a sentir a angústia tomando conta do seu peito, a pessoa começa a sentir a tristeza. Por quê? Porque por causa do vazio que há dentro dela. Então, agora imagina as pessoas ficar muitos anos, mas muitos anos, sem ouvir a palavra, sem sacerdote, que são os pastores de hoje, sem comunhão com Deus, sem Deus. Muitos anos as pessoas viveram assim, sem buscar a presença de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que na hora que eles buscaram a Deus, Deus se deixou achar por eles. Deus permitiu que eles o encontrassem, que eles sentissem a presença de Deus de novo, que eles voltassem a sentir a presença de Deus. Talvez você está aí agora, faz muitos anos ou dias que você veio na igreja, procura uma igreja, vá para a igreja, busca a Deus. Ou talvez você diga: pastor, meu problema é a tristeza, a solidão, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu tenho uma palavra. Se você hoje começar a buscar Deus, você vai sentir a presença de Deus. Deus vai deixar com que você venha sentir a presença dele de volta. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é Pai, Ele é longânimo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então aqui o rei Asa, para não estender muito aqui, né, o vídeo, ele, depois que ouviu as palavras do Espírito de Deus que veio sobre Azarias, filho de Oded, depois que ele ouviu essas palavras, ele se animou, ele se fortaleceu. Está isso no versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todos o Judá e Benjamim, ou seja, ele juntou todo mundo, né? E também os de Efraim e Manassés, Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Ou seja, aí as pessoas foram chegando para ele. Por quê? Porque viram que Deus era com ele, viram que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele se voltou para Deus. Não se engane, ele foi bem claro aqui, ele disse: o Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Se você buscar a Deus, Deus se deixará achar. Porém, se você deixar a Deus, infelizmente, é o que a Bíblia está dizendo, ele também te deixará. Então, quando ele voltou para Deus, as pessoas viram que Deus era com ele. As pessoas viram que Deus estava na frente do trabalho dele, na direção dele. Então, muitos vieram e congregaram, né? E se ajuntaram ali com ele. Aí diz assim o versículo 10: reuniram-se em Jerusalém
no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa, naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor seu Deus, o Senhor, Deus de Israel, morresse tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clariz e com trombeta. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Então ele teve que fazer isso. Ele teve que tirar as abominações. Ele teve que remover as abominações. E o que são as abominações? Aquilo que te contamina com Deus, aquilo que te atrapalha com Deus, aquilo que tira a tua comunhão com Deus, aquilo que tira a tua paz com Deus, aquilo que tira a sua felicidade com Deus. Então ele teve que tirar, inclusive ele tirou, no versículo 16, o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azera uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedro. Então, por mais difícil que foi, mas ele também teve que remover a sua mãe da dignidade de rainha mãe, né? Da dignidade de rainha mãe. Por mais difícil que foi, por mais difícil que seja, mas ele teve que fazer isso. E tirar as abominações, né? Tirar as abominações e tirar também a sua mãe da dignidade de rainha mãe. Por quê? Porque ela fez por muitos anos as pessoas se desviarem. Ela fazia as pessoas se desviarem da presença de Deus. Ou seja, o que é que te tira da presença de Deus? O que é que está te atrapalhando da presença de Deus? Nem todo mundo que você diz que é teu amigo são de fato os teus amigos. Porque um amigo, na verdade, ele quer o bem do outro, ele não quer o mal. Então nem todo mundo quer o seu bem. Então você tem que saber o que é que está te atrapalhando com Deus. O que tem te atrapalhado com Deus. Tá bom? Então deixo aqui essa palavra com vocês, compartilho ela aqui com todos vocês, peço que vocês compartilhem também, tá bom? E se inscreva no canal, entra no grupo lá do Orações Diárias, né? Orações e pregações diárias. Todo dia eu estou lendo aqui um pouco a palavra com vocês aqui, é uma forma de evangelizar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro aqui, meu Deus, por este homem, por esta mulher. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa, Senhor, que está angustiada, que tem um vazio dentro de si e não sabe como preencher esse vazio. Eu sei, meu Pai, que esse vazio ele só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido com o Senhor. Meu Deus, dá força para essa pessoa, meu Pai. Meu Deus, dá sabedoria, dá o discernimento. Ó Deus, abençoa a vida dela, a vida dele. Eu oro por essa mãe, meu Deus, que está preocupada com a filha, com o filho. Eu oro por esse marido, meu Deus, que está preocupado com a esposa. Eu oro, meu Deus, por cada pessoa que está assistindo, que tem pedido orações. Muitas são as pessoas que têm me pedido orações, Pai. Pessoas têm pedido orações pelo casamento, pela vida sentimental. Pessoas têm pedido orações pela vida espiritual, meu Pai. Pessoas têm pedido orações por muitos os sentidos. E eu quero aqui, meu Deus, apresentar, Senhor, embora eu não lembre de todas, eu nem conheça, Pai, todas, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe, meu Deus, qual é o pedido de cada uma delas. Na verdade, é um pedido de socorro, de urgência. E eu peço que assim o Senhor os abençoe. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. Ó Deus, eu oro em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.